Hoje, então, nós vamos começar o estudo do Apocalipse. Diz a palavra do Senhor assim, Apocalipse, capítulo de número 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus e Pai soberano, louvamos, bendizemos e exaltamos ao Senhor. Então, queridos irmãos, como a gente sempre começamos pelo contexto histórico. O que é que estava acontecendo nesta época aqui? Deixa eu falar um pouco sobre a perseguição da igreja. A perseguição da igreja foi dramática, ela de fato existiu, mas ela não existiu de acordo com a fantasia dos crentes de hoje. Que os crentes hoje pensam que os 300 anos entre a morte de Jesus e a instituição da igreja no ano 312, quando Constantino oficializa o cristianismo como a religião oficial do país, que essa perseguição foi igualzinha desde a primeira semana da morte do Senhor. Você imagine que Estevão foi o primeiro a morrer 20 anos depois da morte de Cristo. 20 anos depois da morte de Jesus, Estevão foi o primeiro diácono a morrer num contexto de perseguição. Foi o primeiro. E essa perseguição era uma perseguição do judaísmo? Sim. Era uma perseguição do judaísmo? Sim. Esses cristãos, eles não deixaram de ser judeus inicialmente. Eles continuaram frequentando a sinagoga. Eles continuaram com os costumes judeus. Eles não disseram assim, agora eu sou cristão, não preciso mais ir à sinagoga porque eu vou para a igreja. Não, isso não existia. Pensa assim, isso não existe. Isso não existe. Então ele era cristão, ele era um dos membros da sinagoga que havia reconhecido o judeu Cristo como aquele que as profecias que estavam escritas lá na sinagoga, nos livros da sinagoga, aquele que a profecia disse que viria. Era tipo assim uma fé rachada entre os que acreditavam que ele veio e os que acreditavam que aquele era um impostor, ele não veio. Então, essa igreja, esse pensamento, ele foi se formando ao longo do tempo, ele foi se dissolvendo para que o cristianismo que a gente conhece chegasse e desse, e de fato acontecesse esses dois grupos, e esses dois se tornassem grupos distintos. Então isso não aconteceu da noite para o dia, isso aconteceu gradativo na história da igreja. Eram judeus que teve o problema lá da circuncisão, da incircuncisão, eles tiveram vários problemas com respeito aos novos convertidos, com respeito aos costumes judaicos, os costumes que os outros povos vinham, quando chegavam eles não podiam aceitar, eles tiveram um monte de problema cultural. Isso é um problema cultural, não é um problema da fé, é um problema cultural. Eles tiveram vários problemas assim. E também a questão da perseguição. Por que os cristãos morreram em arenas e foram devorados por leões? Por que isso aconteceu na história da igreja? Porque naquela época era costume se entender que o imperador era um análogo de Deus, um análogo do Senhor do céu todo-poderoso e etc. Ele era um análogo. Inclusive, o que acontecia quando o imperador morria? Quando o imperador morria, era costume de se levantar um templo para a adoração do imperador. Então, os imperadores romanos eram adorados depois da sua morte. E aí, por que os cristãos
começaram a serem perseguidos de morte. Isso aconteceu em apenas quatro impérios, que foi o império de Caio, Calígula, Nero e Dominiciano. Esses quatro imperadores, eles reivindicaram para si a adoração enquanto vivos. Não aguardaram morrer para serem adorados. Queriam ver isso com os seus próprios olhos, tal. Não aguardaram a sua morte para que Roma levantasse um templo e ele tivesse um templo para ser adorado. Então, estes quatro saíram da regra lá, fizeram isso por conta própria e exigiam a adoração ainda vivos. E foi nesses quatro impérios que a igreja foi perseguida de morte. E foram quatro impérios que duraram muito tempo. Em 300 anos, eles representaram, eu não fui fazer conta, mas eles representaram boa parte desses 300 anos de perseguição, de morte. Então a igreja era perseguida? Sim, era perseguida, sabe como? Fora do contexto aqui, porque ela dizia que ela era a luz do mundo, porque ela falava que o Deus dela era único, que só existia Jesus. Como é que você se sente do lado de uma pessoa assim, né, com essa bola toda? O meu Deus é o Todo-Poderoso, de mais ninguém é. Como é que você se sente do lado de uma pessoa assim, você não sendo do grupo? Dá uma esquisitice na gente, né? A gente pensa assim que o fulano está exagerando, né? Como é que o dele é e o meu não é? Não é assim? Era esse tipo de perseguição. A perseguição da inveja, a perseguição o fulano é esquisito, tal, bullying com ele, geladeira com ele, era essa perseguição. E quando o imperador exigia adoração, aí a igreja estava ainda numa época de sua consciência, isso que aconteceu há 2000 anos atrás, jamais aconteceria hoje. Mas nesse contexto aqui, aconteceu. Por quê? Porque a mentalidade ainda era muito concreta. O raciocínio ainda era muito concreto. Se eu me ajoelhar de frente de uma imagem, estou adorando aquela imagem. Estou adorando um outro Deus. Deus Todo-Poderoso vai ficar bravo comigo. Você veja que isso não aconteceu com os negros que vieram da África e foram escravizados aqui no Brasil. Quando os portugueses disseram, vocês têm que ir para a missa. Vocês têm que ir para lá, para a missa, para vocês serem bons católicos, tal, papapá. Eles aí, não tinha outro jeito, né? Bom, tem que ir para a missa. Eles foram para a missa. Estavam lá na missa, ninguém brigou. Ninguém morreu por causa disso. Mas também ninguém adorou as imagens católicas. Botaram outros nomes nas imagens católicas e vida que segue. E continuaram com a sua fé nos seus ídolos lá da África. Não atrapalhou a fé deles em nada. As religiões afro existem até hoje. E essa pressão que sofreram dos seus senhores católicos para que fossem à igreja, estivessem lá para reverenciar a Deus, não lhes atrapalhou em nada. Por quê? Porque o pensamento das pessoas já estava mais evoluído e ele sabia que não era porque ele estava ali que ele estava traindo o seu Deus. E depois aí, muito tempo depois, os senhores de escravos entenderam que eles estavam ali só de fachada, não estavam ali de coração, e eles deram outros nomes para as imagens, e eles faziam referência aos seus deuses e não aqueles santos ali, que não estavam ali para serem adorados, propriamente dito, mas eram apenas representações de pessoas do passado, de cristãos do passado, etc. Enfim, você vê que o pensamento já era outro 2000 anos depois. Agora, nesta época, o pensamento ainda era muito concreto. Uma ou outra pessoa se conseguia desvencilhar-se desse pensamento tão concreto.
Então não podia chegar em praça pública e dizer César é meu senhor, César é Deus. Não dava para fazer isso. A igreja aqui não tinha condição de fazer isso e ficar de boa. E não ficar com a consciência pesada. Porque se ela fizesse isso, então ela estava negando a Deus mesmo. Então, queridos irmãos, foi isto que era esse o contexto da perseguição. 4 imperadores exigiram que fossem adorados antes de sua morte. E então, em 4 grandes momentos da igreja, a igreja foi perseguida de morte, porque eles não podiam fazer isso. Eles não tinham condição de fazer isso. Seria, naquele tempo, no entendimento daquele tempo, uma negação clara. E então, por isso, a igreja foi perseguida, desse jeito aqui, desta forma aqui. Forma de morte, foi jogada para os leões, foi crucificada, e etc, etc, etc. Bom, esse é o primeiro ponto no contexto histórico. O segundo ponto, e a gente, quem nunca leu o Apocalipse aqui, levanta a mão. Quem nunca leu? Poucas pessoas, né? Quem leu e entendeu, levanta a mão. Quase ninguém, né? Então... Quem leu entendeu, mais 10 pessoas mais ou menos no meio de mais 180, então quem entendeu? Quase ninguém entendeu. Pois é. Então, deixa eu explicar uma coisa. A primeira decepção que eu vou trazer para você é que o Apocalipse não é isso que você está pensando. Ele conta, ele fala do futuro. As pessoas pensam que o Apocalipse fala do futuro, do que vai acontecer, no sentido de que o que vai acontecer ainda não está acontecendo. Olha quando a besta chegar, olha quando o anticristo se manifestar, olha quando as pragas, as trombetas tocarem, os selos forem abertos, os ais. Quando isso acontecer, gente, não faria o menor sentido João, com uma igreja sofredora, no governo de Domiciano, a pior de todos os governos a nível de perseguição, ele escrever uma carta para um tempo que não era o tempo que ele estava vivendo. Que função teria isso? Eu vou escrever uma carta para os irmãos daqui a 2000 anos. Estou morrendo aqui na ilha de Patmos, tal, trabalhando, e vou escrever uma carta. Você faria uma coisa, você escrever uma carta para os irmãos daqui a 2000 anos, 3000 anos, 1000 anos, 100 anos? Você faria uma coisa dessa? Faz sentido fazer uma coisa dessa? Não faz o menor sentido. Você entender que ele escreveu para nós aqui. João escreveu o Apocalipse para a igreja que estava sofrendo na mão de Roma. Para a igreja que estava sendo perseguida na mão de Roma. Foi para esse grupo que João escreveu a carta. O Apocalipse tem um endereço. A igreja. A igreja que estava sofrendo. E aí você diz, olha, o Apocalipse é cheio de símbolos. Sim, ele é um livro simbólico. Mas imagine que João não escreveu para as pessoas não entenderem. João escreveu para as pessoas entenderem. Então a dificuldade que nós temos com essa simbologia aqui, na época, eles não tinham. Quando eles leram o Apocalipse, eles entenderam. Não precisaram fazer estudo sobre o Apocalipse, eles entenderam, porque a simbologia era clara para eles. Porque estava escrevendo dentro do tempo deles e para eles.
Então o Apocalipse, ele não fala exatamente de um futuro que vai acontecer. Ele fala de um futuro que está acontecendo desde o dia seguinte que João enviou a carta. Quando é que o Apocalipse começou a acontecer? Não era uma profecia? Não era para o dia, não era para o futuro? Sim, era para o futuro, mas era um futuro do dia seguinte. Ele fala do que vai acontecer e começou acontecendo no dia seguinte, quando as igrejas receberam as cartas, as igrejas então reconheceram que estavam vivendo aqueles dias. Estava falando do hoje daquela igreja. Então, o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia, que estavam localizadas na Ásia. Essas 7 igrejas, 5 delas eram igrejas que estavam completamente fora da vontade de Deus, tinham problemas, tal, e a gente vai ver aqui uma por uma, bacaninha. E só 2 igrejas escaparam de uma crítica de João. Aí você diz assim, poxa, pastor, mas no primeiro século ainda já tinha igreja pisando na bola? Já tinha igreja, e a maioria, né? A maioria já estava pisando na bola. A maioria já estava se desarrumando. Às vezes a pessoa chega e fala mal da igreja hoje, meu Deus, isso já é assim há muitos anos. Tem grupo que está afiado com a palavra e tem grupo que não está afiado com a palavra. Tem grupo que está afiado com Deus ali e tem grupo que não está afiado com Deus. Agora, notem um detalhe. Nenhum desses grupos foi descredenciado como igreja, como irmandade. João escreveu para as 7 igrejas. Mesmo naquela condição, eles eram luz nas trevas. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala em luz, ser luz, você vê, né? Aqui eu tenho luz, aqui na minha frente. Temos luz aqui no ambiente, temos iluminados aqui, né? E é uma proporção de luz. Mas eu posso ter luz, mas menos luz. É só eu mandar apagar a metade. Existe lâmpada de 6 watts, existe lâmpada de 18, de 20, de 40, de 50, mas tudo é luz. A diferença, qual é a diferença? Que uma ilumina mais e a outra ilumina menos. Então essa era a diferença entre essas igrejas. Elas eram luz, mas umazinha assim, uma luz bem fraquinha. Era luz, mas era uma luz fraquinha. E outras eram luz, e luz forte. João não descredenciou, não vou escrever para aquele pessoal lá de Éfeso, não, mas começaram tudo certinho, meu Deus. Estragaram tudo depois, ficaram desanimados. Isso não é igreja. Não, isso não é igreja. Mas uma igreja que está com uma luzinha fraca, uma luz deficiente, uma luzinha quase apagando. Ele escreveu para todas as 7 igrejas da Ásia. Então, o Apocalipse, ele não é um negócio que vai acontecer. O Apocalipse, irmãos, ele está acontecendo. Eu quero ver quando chegar o tempo do Apocalipse. Irmãos, nós estamos no tempo do Apocalipse. Não espere o Apocalipse para amanhã. O Apocalipse é hoje. Desde a época de João,
E eu vou mostrar aqui, quando chegar na hora de mostrar, quem era a besta que saía do mar, quem era a besta que saía da terra, quem era a meretriz. E o dragão. O dragão você sabe quem é, mas a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, ou a meretriz, provavelmente você não saiba quem são. E João identifica esses 4 atores no seu tempo. Ele fala da besta que surgia do mar. Ele fala da besta que surgia da terra. Ele fala da meretriz. E quando as pessoas leram, eles sabiam quem era a meretriz. Isso é a meretriz. A meretriz, está falando da meretriz. A grande meretriz. Está falando da grande meretriz. E nós vamos identificar esses atores também no nosso tempo. Por quê? Porque o Apocalipse ele está acontecendo hoje. Agora, neste exato momento, o Apocalipse está em pleno desenvolvimento. Então, não fique ansioso para quando o Apocalipse chegar, porque ele já chegou há muito tempo. Há muito tempo ele já chegou. Mas Jesus ainda não voltou, pastor. Sim, Jesus ainda não voltou. E está escrito isso lá? Está escrito isso lá. Ele não voltou, está escrito isso lá. É o que falta acontecer. E eu vou mostrar isso passo a passo. Então, fiz essa leitura desses 3 primeiros capítulos. Nós vimos aqui 5 atores citados: Jesus Cristo, Deus, um anjo que vai revelar o Apocalipse, João e aquele que lê e aquele que ouve. Entendendo que quem lê e quem ouve, vamos pensar na mesma pessoa no nosso contexto de hoje. Mas nesta época, quem lê e quem ouve eram pessoas distintas. Porque nem todas as pessoas liam. A leitura era uma habilidade, um conhecimento de poucas pessoas. Então, era necessário que alguém lesse para que outros ouvissem. O Apocalipse, então, vai trazer 7 bem-aventuranças. Uma delas é essa. Bem-aventurado aquele que lê. Aquele servo lá da sinagoga que ia lá na frente, não, da sinagoga não, aquele servo lá da igreja que ia lá na frente para fazer a leitura. Ele já era uma pessoa diferenciada das outras, ele já tinha uma bênção especial. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurado aquele que ouve. Então, o simples fato de a gente estar lendo já nos coloca num contexto de ser abençoado. Você quer ser abençoado? Leia o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Então, já estamos sendo abençoados no dia de hoje, porque a gente lê e a gente ouve. A gente ouve, a gente coloca a nossa atenção no livro do Apocalipse. Continuando, verso 4, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então você veja que saudação recheada, não é, de detalhes, né? Detalhes. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Você já pensou se a gente chegasse na igreja, ao invés de ser a paz do Senhor, a gente dissesse isso tudo aqui? Isso era uma saudação, simplesmente uma saudação. Ele diz,
Entendeu? João, as 7 igrejas, está começando a carta, é uma carta para 7 igrejas. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente? Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui você está diante dessa primeira promessa que foi revelada a João. Então, o anjo revela a João que Jesus, o Cristo, é o início e o fim, aquele que conhece todas as coisas, o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega. A gente, nem mais alfabeto grego, a gente então, como é que você vai entender o que é o Alfa e o Ômega? A primeira letra e a última letra do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega, o início e o fim, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Então, aquelas pessoas sabiam grego. Quando falavam, eu sou o Alfa e o Ômega, eles sabiam exatamente, não precisava de alguém fosse estudar para fazer com que eles entendessem, né? Então, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele agora se apresenta. Quem é que você está vendo aqui? Você está vendo esse. É esse que você está vendo aqui na tua frente. Então, você imagina a cena, João vai para Patmos. João, quando é exilado em Patmos, muito provavelmente conhecia a situação das igrejas, como essas igrejas estavam, e lá em Patmos, uma coisa que ele tinha à noite era o quê? Tempo. Ele, depois que trabalhava, ele voltava para o alojamento dele e ele tinha tempo. E ele ficava pensando na situação da igreja, ele ficava meditando, provavelmente orando ao Senhor. E aí aparece um anjo para mostrar a João a situação da igreja. Como é que a igreja está? E o que iria acontecer. Porém, já acontecendo. E João, então, vai posicionar a igreja. O que o Apocalipse faz? Ele dá um posicionamento para a igreja. Você vai ver que no final a gente vai ver, de fato, a igreja foi posicionada no tempo histórico. E a gente vai saber muito sobre a política dessa época aqui, lendo o Apocalipse, inclusive. Então, eis que ele vem com as nuvens, no verso 7, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Olha, vai ser um dia tremendo. E isso a gente já leu lá em Mateus, capítulo 24, a volta do Filho do Homem. E aí aparece, neste momento, a primeira visão de João. A primeira visão de João. Esse primeiro capítulo é para mostrar a primeira visão. Eu poderia, assim, dar muito mais detalhes em riqueza aqui, mas eu seria tão extenso, já vai ser, a gente vai ficar no mínimo 16 semanas no Apocalipse. Então, seria estender muito, porque ele tem divisões didáticas, 7 divisões, tal. Aos poucos, eu vou dizendo isso aos poucos, não é? Para você, porque se eu fosse fazer isso, meu Deus do céu, a gente ia ver o Apocalipse várias vezes. A gente ia lá atrás no Apocalipse, depois a gente ia voltar no início, depois a gente ia lá atrás, depois a gente ia voltar no início, depois a gente ia lá atrás, depois a gente... E eu vou fazer diferente, eu vou lendo capítulo a capítulo e aí eu vou dizendo para você o que é que está acontecendo. Então, a primeira visão do Apocalipse, imagina João lá pensando sobre a igreja, pensando, coitada da igreja, está toda perdida mesmo essa igreja. Tal. Passou pouco tempo, nós estamos no ano aproximadamente 96 depois de Cristo. Estamos no finalzinho do primeiro século.
ano 96, 95, 96 depois de Cristo. João foi o último apóstolo a morrer. Olha, gente, olha, o último apóstolo a morrer, perto do ano 100, perto de finalizar o século. O último apóstolo a morrer. Quer dizer o seguinte, que quando Constantino, no ano 300, ele instituiu a igreja, o último apóstolo tinha morrido há 200 anos atrás. A nível de história, muito próximo, 200 anos. Você pode pensar em tataranetos aí, vivos. Você pode pensar em tataranetos vivos. Desse João, dessa gente da época de João. Então você pode pensar em pessoas que ouviram falar e estavam ainda dentro da sua família. Não, ouvi falar desse Jesus aí quando ele andou. Meu trisavô lá atrás, ele falava sobre isso e tal. Então estava muito recente ainda. Quando a primeira igreja foi plantada, foi muito próximo do evento. Eu digo, a primeira igreja foi plantada nível oficial, porque a igreja já estava funcionando na casa dos irmãos, nas catacumbas e nas esquinas por aí. Então, verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, fica aqui claro que esse livro é uma carta para essas igrejas. Não é para falar para essas igrejas o que estava acontecendo no futuro, é o que está acontecendo hoje. Voltei-me para ver quem estava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha. A voz era como voz de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, são as 7 igrejas. Difícil? Difícil? A interpretação já está aqui mesmo. Ele fala quem eram as estrelas e quem eram os candeeiros.
Então, dois símbolos aqui. Quem eram os candeeiros e quem eram as estrelas? E quem era esse que ele viu? Ele teve uma visão do Cristo glorificado. Ele não teve uma visão de Jesus na cruz. Não é uma visão de Jesus, o Jesus misericordioso e bonzinho da Palestina. Olha como Jesus foi descrito. Da sua boca saiu uma espada. Olha que figura de linguagem, né? Interessante, né? Quem tem uma espada na língua, sim. Uma espada, o que uma espada traz? Uma espada muitas vezes traz juízo. Quem merece a espada? Uma espada que corta dos dois lados. Então ele vê Jesus novamente, ele revê Jesus, mas agora Jesus está diferente. Jesus dos evangelhos não era um Jesus que, quando falava, parecia que era uma espada. E ele tinha um olho agora diferente, os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. O que fogo? Qual é a representação de fogo? Qual é o simbolismo do fogo? Fogo purifica, fogo queima, fogo destrói. Gente, olha com quem ele se encontra agora. Ele encontra-se com Jesus. Mas aí tem a palavra Cristo, ela quer dizer ungido. Então, lá na Palestina, na época de Jesus, a dúvida era se ele era o Cristo. Essa era a dúvida. Ele era o ungido de Deus mesmo que os profetas falaram? Será que é ele o ungido? Será que é ele o Cristo? Então, a nível de tradição, nesse contexto, era Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus, o que nós cremos que foi ungido, declarado lá pelos profetas, que chegaria até, que viria até nós. O ungido. A palavra também ungido quer dizer separado. Ele foi o separado para essa missão. Agora no Apocalipse, ele se apresenta como o Cristo glorificado, o que era separado, o que era ungido, glorificado. Não é mais o Jesus que nasceu de Maria, agora é o Jesus, o Deus propriamente dito. Antes era o Deus encarnado, com os limites da questão da encarnação, e agora é Jesus, o Cristo. Então, a gente prega Jesus para as pessoas, mas elas não vão se encontrar com Jesus no céu. Elas vão se encontrar com um juiz. Ele tinha a sua cabeça, era branca como a alva lã, que é o simbolismo, um dos símbolos desse juiz, o que sabe, o que conhece, o que entende. Então as pessoas vão se encontrar lá com um juiz, e não com o Cristo misericordioso que morreu de braços abertos na cruz. Isso foi lá, na Palestina. Lá no céu, o encontro é com esse Jesus que João está descrevendo aqui. O Cristo juiz, o Cristo que tem uma fala que é como uma espada de dois gumes, que penetra, que vai a fundo. Um juiz que tem olhos como chama de fogo, e a sua voz, diz aqui em algum lugar que eu li, é como voz de
muitas águas. Quem já foi às cataratas do Iguaçu, visite antes que aquilo acabe, porque tu chega lá, tu não consegue falar ali do lado. Quando tu vai naquela pontezinha lá, bem pertinho das cataratas ali de baixo, e você tem que falar berrando no ouvido do outro que está do seu lado. Por quê? Porque a voz de muitas águas cobre todas as vozes. Quando a voz de muitas águas fala, ninguém mais pode falar nada, é a última palavra. Voz de muitas águas, isso eu falei, está vendo? Nossa, a voz de Deus é parecida com isso aí. Quando ele fala, não tem mais para ninguém. Você só pode bater foto das cataratas e conversar depois que você se distancia dela, porque ali pertinho, ali naquela pedra mais próxima, é um fuzuê de água tremendo caindo ali. Eu imagino agora chovendo desse jeito, como é que não deve estar aquele negócio lá? Como é que não deve estar? Eu já fui lá uma vez, almocei no restaurante que dá assim para as cataratas lá, achei assim um fenômeno. De onde que vem tanta água, meu Deus do céu? E 24 horas, a gente sabe de onde vem, né? Mas 24 horas, não para. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. É uma coisa que deixa você maluco, assim, doido. Fica, meu Deus, como pode isso? Como pode isso? A gente abre a torneira de casa, acha que está caindo muita água. Daqui a pouco a água vai parar de cair. Daqui a pouco. E aí você tem potencial enorme, uma coisa fantástica. Ali de água passando, passando. É assim a voz do Senhor, a voz poderosa. Então é com esse que é o encontro do final dos tempos. Esse é o Cristo glorificado. Um juiz que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem uma voz que quando ele fala ninguém mais fala, porque sua voz é poderosa. Sua fala é poderosa. É com esse. Esse é o recado que João vai dar para as igrejas. Ele vai escrever esta carta e vai dizer para as igrejas: você sabe quem eu vi? Eu vi. Olha quem estava diante dele. Jesus. Correção. Olha quem estava diante dele. O Cristo. O ungido. O separado. Amém, irmãos? Como introdução, eu acho que está bom até aqui. Glórias ao Senhor.